Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós vamos desfrutar um pouco nessa noite sobre esse tema, a purificação da lepra. E através desse tema nós poderemos refletir, contemplar, como um dos irmãos orou, a obra do Senhor, a beleza da obra do Senhor. Poderemos desfrutar também dos benefícios que nós recebemos através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Também faz parte do encargo dessa palavra considerarmos a respeito da condição do homem. Nós já estamos considerando esse tempo a respeito do leproso, de Jesus curar o leproso há algum tempo. Eu tenho perguntado para os irmãos das outras vezes e quero perguntar de novo. Nós temos visto até aqui que a lepra representa o pecado. E o leproso representa o pecador. Então, quando fala da purificação da lepra, nós vamos falar agora do lado positivo, nós vamos falar daquilo que nos traz a esperança, a cura da lepra, a libertação do pecado, o perdão do pecado, a purificação do pecado. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor possa falar mais ao nosso coração? Ó Senhor querido, Senhor, quão bom é podermos, Senhor, falarmos da Tua obra. Quão bom é podermos contemplar, Senhor, a Tua obra em nosso favor. Ó Pai, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós reconhecemos que através de Adão nós recebemos a natureza do pecado. Adão pecou, todos pecaram. Mas louvado seja o Senhor, porque através do último Adão, Jesus Cristo, nós recebemos vida. Ó Jesus Cristo, nós te adoramos porque ali na cruz o Senhor pagou a dívida que nós tínhamos por causa dos nossos pecados. Ali o Senhor derramou seu sangue, sangue precioso, sangue para o perdão dos nossos pecados, sangue que foi derramado para a nossa reconciliação com o Pai, sangue que não apenas nos perdoa, mas que também foi derramado para a nossa purificação, para nos limpar de toda sujeira, de toda contaminação do pecado. Oh Pai, queremos ser um pouco mais lavados pela Tua Palavra nessa noite. Que a Tua Palavra possa produzir esse efeito nas nossas vidas. Que a Tua Palavra possa produzir esse efeito nos nossos corações. Como um jato de água, a Tua Palavra possa estar limpando os nossos corações, nos limpando de toda má consciência. Ó Pai, como Davi uma vez orou, queremos também orar, Senhor, purifica-nos e ficaremos verdadeiramente limpos. Ó Senhor, vem nos limpar nessa noite. Que a Tua luz possa estar nos iluminando a respeito do pecado. Ó Senhor, que o Seu Espírito possa estar nos convencendo a respeito do pecado. E se temos ofendido a Tua lei, Senhor, se temos entristecido o Teu Espírito, ó Senhor, por termos violado os Teus mandamentos, Senhor, queremos nos arrepender. Perdoa, Senhor, os pecados de nós todos, Senhor. Aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, que ofende os Teus mandamentos, que ofende a Tua santidade, que não apenas nos traz culpa, mas que também nos suja e nos contamina, nos corrompe.
Ó Senhor querido, vem nos iluminar. Jesus, Tu és o nosso sacerdote, queremos nos apresentar a Ti nessa noite mais uma vez, para estarmos diante do Seu examinar. Queremos ser levados à Tua presença, sacerdote santíssimo, grande sacerdote que nós temos. Ó Senhor, para sermos examinados por Ti, e se temos alguma falta, Senhor, diante do Senhor, queremos nos arrepender e sermos lavados pelo Teu precioso sangue, sermos lavados pela Tua palavra e podermos desfrutar da comunhão contigo, ó Deus, podermos desfrutar da comunhão com o Pai, podermos desfrutar da comunhão com os irmãos. Ó Senhor querido, queremos desfrutar dos benefícios da Sua obra. Ó, quão maravilhoso é podermos contemplar a Tua obra, Senhor, e como podemos nos alegrar em reconhecer que recebemos os benefícios da Tua obra redentora. Ó, somos alegres, exultamos, Senhor, porque estávamos perdidos. A nossa condição era miserável, mas o Senhor nos reconciliou a uma condição de honra, e por isso nós nos alegramos, ó Pai. Muito obrigado. Fala ao nosso coração através dessa palavra. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, através dos capítulos 13 e 14 de Levítico, nós temos estudado bastante a respeito da lei da lepra. E em mensagens anteriores nós vimos sintomas da lepra, e o significado desses sintomas. Em outras comunhões nós já consideramos qual que era a situação de um leproso. E os irmãos lembram como que era a vida de um leproso? Era uma vida boa? Não, muito pelo contrário, era uma vida miserável. Ó irmãos, e se os nossos olhos forem abertos, nós vamos ver que essa é a condição de todo homem sem Deus, pecador, uma condição miserável, afastado de Deus, e por causa do pecado, afastado até mesmo dos homens. O pecado, ele não apenas afasta o homem de Deus, mas o pecado afasta o homem um do outro. O pecado nos afasta, mas o amor de Deus e o sangue de Jesus nos aproxima. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Então, considerando agora a questão da esperança. Então, um leproso, ele tinha uma esperança. Qual que era a esperança de um leproso que foi afastado da casa dele, que foi separado da sociedade, que perdeu o convívio das pessoas, e que cada vez que se aproximava, ele precisava vir gritando: leproso, leproso, porque senão apedrejavam ele até a morte. A esperança dele era ser purificado. Irmãos, essa é a nossa esperança. E então, falando da purificação do leproso, no capítulo 14 de Levítico, ele fala bastante sobre esse assunto, a purificação do leproso. Então aqui é dito no versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Presta atenção nessas palavras no final do versículo 2. Será levado. Quer dizer que alguém pegava aquele leproso e levava ele até o sacerdote. Talvez algum familiar, talvez algum parente, mas essa pessoa fazia esse papel de ajudar esse leproso, levando ele até o sacerdote para ser purificado. Irmãos, e todos nós que já tivemos um encontro com o amor de Jesus, e que já recebemos os benefícios da obra de Jesus, todos aqueles que já foram salvos,
também tem esse papel de ajudar outros a também serem reconciliados com Deus, de também levar outras pessoas até o Senhor. Coloquei aqui, uma vez eu já falei disso para os irmãos, mas é tão rico, e eu fiquei tão encorajado com o exemplo de André. Os irmãos lembram, André era um dos discípulos de Jesus, e antes ele tinha seguido João Batista. E a Bíblia fala pouco de André, não tem muitos relatos na Bíblia sobre André, ao contrário de Pedro, que era irmão dele. Pedro não, Pedro tem bastante história sobre Pedro, não é? Tem muitos relatos nos evangelhos sobre Pedro, mas André não, André tem poucos relatos sobre ele. Mas desses poucos relatos que a Bíblia faz de André, irmãos, tem uma característica dele que é maravilhosa. Em João capítulo 1, fala que André ele teve um encontro com Jesus. Antes ele tinha ouvido falar de Jesus através de João Batista, mas quando ele teve esse encontro com Jesus, ele saiu falando: achamos o Messias. E o primeiro que ele falou isso foi Pedro, o irmão dele. E foi André que trouxe Pedro até Jesus. Daí em João capítulo 6, versículo 8 e 9, mais uma vez Jesus ele está diante de uma multidão, e ele pergunta, né, para um dos discípulos: o que nós vamos fazer para alimentar tanta gente? E Jesus estava provocando os discípulos com essa pergunta, ajudando os discípulos a considerarem também a missão deles em ajudar as pessoas. E daí em João 6, versículos 8 e 9, diz que André foi quem trouxe um menino até Jesus. Foi André que falou: Jesus, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Mais uma vez você tem André trazendo alguém até o Senhor. E numa terceira menção que nós temos a respeito de André, é falado que alguns gregos estavam andando atrás de Jesus. Irmãos, acreditem, tem pessoas por aí procurando Jesus. Os irmãos acreditam nisso? Amém. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um irmão. Não, esse eu não ouvi não, esse eu li num livro. Daí ele estava falando que uma vez, eles estavam fazendo uma obra evangelística, pelo que eu entendi, num terminal de ônibus ou de metrô, alguma coisa assim. E entrou um jovem, e esse jovem ali tinha pouco tempo, então era tempo de falar algo para ele, enquanto ele entrava aqui e descia num outro ponto. E esse jovem foi diretaço. Ele perguntou para esse irmão: como é que eu faço para me tornar um cristão? Os irmãos acreditam nisso? Tem pessoas que estão procurando Jesus. E daí, esses gregos, eles foram até Filipe. E Filipe pegou esses gregos e levou eles até André. E mais uma vez André, ele pega esses gregos e leva eles até Jesus. Oh, irmãos, como eu desejo essa característica de André na minha vida. Que o Senhor possa nos fazer como André, aqueles que desfrutam do amor de Jesus, aqueles que tiveram um encontro, viu já que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, e que também se preocupa com a necessidade dos outros, e que leva outros até Jesus. O leproso, para ser purificado, ele era levado por alguém até o sacerdote. Não é assim que foi a nossa história também, irmãos? Alguém não nos levou até Jesus quando nos pregou o Evangelho, e através dessa experiência nós não fomos salvos? Nós também temos essa missão hoje, de levar outras pessoas até Jesus. Avançando, daí então aqui nós temos a purificação do leproso. Vamos ler esses versículos juntos, irmãos?
Então, de purificar mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Amém. Louvado seja o Senhor. Então esse era o ritual da purificação do leproso. E a primeira coisa que fala aqui é a respeito das 2 aves. E essas 2 aves representam a obra de Jesus, a sua obra redentora, a obra que Jesus realizou para nos resgatar. Jesus, ele veio na terra para resgatar o homem. Quando falamos da redenção, é um fato que Jesus já realizou. E salvação é quando eu creio nesse fato e recebo os benefícios daquilo que Jesus já fez por mim pela fé. E aqui fala então de 2 aves, e considera, olha só que lindo isso aqui. Então o sacerdote tinha que pegar 2 aves vivas, e uma delas era imolado num vaso de barro, sobre água corrente. Essa ave, qual que é o habitat da ave? Qual que é o lugar de habitação natural de uma ave? Os céus, o ar. Jesus, o lugar de habitação dele era os céus. Mas agora essa ave está num vaso de barro. Jesus, ele se tornou um homem. E essa ave era imolada. E para poder redimir o homem, Jesus, ele então entregou a sua vida. E ali na cruz, ele foi crucificado. Ele foi morto. E daí pegava uma outra ave viva, e junto com aqueles outros utensílios que já eu falo deles, molhava a ave viva no sangue da ave morta, e aspergia 7 vezes sobre o leproso, aquele sangue, e soltava a ave. Essa ave que era solta, representa Jesus ressurreto. Jesus morreu e ressuscitou. E por meio do seu sangue, nós somos purificados. E aqui também fala de outros utensílios, certo? Fala naqueles versículos que nós lemos, fala que a ave limpa era molhada no sangue da ave que foi imolada, mas não era só a ave limpa. Também era usado um pau de cedro, o hisopo e o carmesim. O irmão G.C. Willis, naquele livro Lei da Lepra, ele dá uma explicação a respeito do que representa esses utensílios. Eu quis trazer para os irmãos porque achei isso muito maravilhoso. Ele diz que o pau de cedro representa as coisas grandes e nobres da natureza. Então era um tipo de produto que representa algo grande e nobre. E o hisopo representa as coisas amargas e desprezíveis da natureza. Você tem aqui 2 coisas, 2 extremos. Um material representando o que existe de nobre na natureza, e outro material representando aquilo que é desprezível na natureza. E é interessante porque no livro de Reis, Salomão ele também faz essa comparação. Ele diz assim: discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que é o nobre, até o que está no Líbano, até o hisopo. Então é do que tem de mais nobre até o que tem de mais desprezível.
E daí o irmão Willis fala assim: o homem mais talentoso, benévolo, honrado e correto precisa submeter-se ao processo de purificação, se quiser ser salvo. O mesmo é necessário ao homem mais miserável, que sofra sob uma cruel carga e cuja vida só conheça amargura. Também ele precisa molhar-se no sangue, se quiser ser salvo. Ainda as pessoas mais simples só poderão ser salvas por esse mesmo sangue. Irmãos, isso significa que Jesus morreu por todo homem. E se algum homem deseja ser salvo, só tem um caminho, é pelo sangue de Jesus. Eu não sei se os irmãos lembram do testemunho do irmão Alvani na semana passada. Ele contou a experiência de pregar para alguém que tinha uma certa condição social boa, um rico. O pobre miserável precisa de Jesus, irmãos? Precisa de Jesus. Mas e o rico abonado também precisa de Jesus? Precisa ou não precisa, Alvani? Precisa. O pobre miserável é pecador? É. E o rico abonado também é pecador? É pecador, tanto um quanto o outro, porque todo homem descende de Adão. A nossa condição como pecadores é porque nós somos descendentes de Adão. Romanos fala que Adão pecou e esse pecado se espalhou para toda a humanidade. E se o homem deseja salvo, só tem um caminho, é por meio do sangue de Jesus. E daí o carmesim é um terceiro utensílio que era usado ali no ritual, representa a cor real, típica dos que ocupam alta posição, e é falado um pouco mais aqui. É interessante, né? Dois materiais representando aí algo nobre, algo elevado. Daí diz aqui o irmão, eles compartilham assim: sejam príncipes, sejam reis, também eles precisam submeter-se ao poder purificador do sangue. Esse ato é necessário a todos os homens, independente da posição. Eu tenho lido o livro Os Mártires, e eu não estou bom para guardar alguns nomes aqui, mas eu tenho ficado impressionado, porque durante a história de John Wycliffe, ou Wycliffe, não sei, de John Hus, irmãos que deram a vida por causa do Evangelho. Teve pessoas que foram ajudadas através da pregação deles, pessoas do povo, pessoas simples, que mesmo com a perseguição do Império Romano, depois da perseguição da Igreja Romana, eles deram ouvido à pregação desses irmãos, e também deram a vida por aceitar a pregação. Mas não apenas pessoas simples, príncipes, pessoas da nobreza, também deram crédito à pregação desses irmãos. Abriram mão de alta posição para também serem perseguidos por causa de Jesus. Oh, irmão, só tem um caminho para a salvação, é o sangue de Jesus. E todo homem carece disso. Avançando, também aqui fala que aquele animal, ele era imolado, a primeira ave, sobre águas correntes. Então você tinha ali sangue e água. É interessante, porque você tem essa figura que representa a obra do Senhor em vários trechos da Bíblia, que fala de sangue e água. João, um dos discípulos de Jesus, ele estava perto no momento da crucificação, e ele testifica por estar perto, que quando o soldado feriu Jesus com a lança, do seu lado saiu sangue e água. Então, tem vários irmãos estudiosos da palavra que dão uma explicação para isso. O sangue, não precisa falar.
O sangue de Jesus é para o nosso perdão. E a água, alguns dizem, representa a vida. O irmão Willis, ele fala da água representando a palavra de Deus. Como é que foi anunciado o sangue de Jesus para nós, irmãos? Foi por meio da palavra de Deus. Você percebe que foi anunciado para nós o caminho da salvação, que anuncia a morte de Cristo e que o justo vive pela fé, ele recebe. Como é que foi anunciado para nós as boas novas sobre a morte de Jesus, sobre o sangue de Jesus? Foi por meio da palavra. Então em Efésios 5:26 fala assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então Paulo fala aqui em Efésios que a palavra também tem essa função de nos lavar. Você já experimentou isso? O sangue é para o nosso perdão, para a nossa purificação, para nos lavar. Mas a água, a palavra também é essa água que também nos lava. É interessante, né, irmãos, porque o pecado, ele gera consequências na nossa vida. O que significa pecar? Pecar significa violar a lei divina, violar o mandamento de Deus, seja em ações, seja em pensamentos. Quando eu violo um mandamento de Deus, eu estou pecando. E os mandamentos de Deus são tão bons. Ah, se todo homem guardasse os mandamentos de Deus, nós já teríamos o reino aqui na terra manifesto. Porque os mandamentos de Deus não são penosos, são bons. Os homens reclamam das leis dos homens. O Senado cria leis. Os vereadores também entram com projetos para virar lei, não é isso? E daí surgem umas leis que polêmica, tal. Tem leis dos homens que são discutíveis. Mas os mandamentos de Deus... Você consegue lembrar dos 10 mandamentos, por exemplo? Me ajudem a lembrar alguns dos 10 mandamentos. Vamos partir do não. Não matará. Não matará. Isso é bom ou não é? Oh, você consegue imaginar se todo homem guardasse esse mandamento? Não matarás. Fala outro não aí. Não furtarás. Já pensou que maravilha poder vir para cá, para a reunião, deixar a casa aberta, nesse calor, deixa lá entrar um arzinho quando você sai, você chega, está fresco. Mas dá para vir para a reunião e deixar a casa toda aberta? Está limpa no outro sentido, limpou, levou tudo embora. Irmãos, os mandamentos de Deus são bons. Mas por causa da natureza, o pecado, é difícil também explicar o que é o pecado. Pecar significa violar, mas o pecado, a Bíblia fala que o pecado entrou em nós. Isso, irmãos, precisa de tanta explicação. Eu confesso para os irmãos que eu mesmo preciso de mais entendimento para explicar o que é o pecado que habita em nós. Às vezes eu tenho comunhão com o irmão Zaga, eu percebo o esforço dele para explicar isso para nós. Vou eu querer explicar aqui o que é o pecado? E percebo o esforço de outros mestres também explicando a respeito do pecado. Mas o fato é que o pecado habita em nós, e o pecado nos leva a pecar. É como uma árvore que dá fruto. O pecado é a árvore, o fruto são os pecados. Nós precisamos de perdão dos pecados, mas também precisamos de libertação do pecado. Mas cada vez que nós pecamos, por um lado existe a culpa, não é? Cada vez que eu violo o mandamento de Deus, por um lado existe culpa, porque eu violei o mandamento de Deus. Mas não é só isso. O pecado, ele não apenas produz culpa. O pecado, ele corrompe. O pecado, ele contamina. Ele suja a nossa consciência, suja a nossa mente. O pecado deturpa as nossas emoções, ele contamina o nosso ser.
Faz isso ou não faz? Então, os irmãos percebem, por um lado nós precisamos de perdão. O perdão é para lidar com a culpa. Mas não é só perdão. 1 João, o apóstolo João diz assim: se vocês confessarem os seus pecados, Deus é fiel e justo. Para quê? Para perdoar, só perdoar e purificar. Purificar é lavar, limpar. Limpar o quê? Limpar o estrago que o pecado faz na nossa consciência, na nossa mente, nos limpar de toda a sujeira. E tem um outro item, outro presente que Deus nos deu, que também nos lava da sujeira do mundo, nos lava da corrupção do mundo. Irmãos, parece que o pecado e o mundo contamina a nossa maneira de pensar. Daí a hora que você está falando algo ali, quantas vezes eu me pego fazendo isso, até como professor, às vezes discutindo um assunto, eu estou falando de uma maneira mais assim, mais enérgica, daí o Espírito Santo vem e me lembra da palavra: opa, revê aí as suas ideias, porque isso que você está falando não é o que eu ensinei, não é o que a palavra ensina. A palavra nos limpa, irmãos, a palavra nos lava, a palavra muda a nossa maneira de pensar. A palavra de Deus é viva e eficaz, como fala em Hebreus, e ela penetra. A palavra de Deus muda a vida das pessoas. A palavra de Deus mudou a minha vida. E se você deixar, a palavra de Deus pode mudar a sua vida também. É viva porque é uma pessoa. E aí fala mais vezes, é interessante porque nesse processo de purificação, o versículo 8 e 9, já depois desse ritual com as aves, é dito assim: aquele que tem de se purificar lavará as vestes. As vestes na Bíblia representam nossas atitudes, nossos atos, nossos comportamentos. Então fala de lavar as vestes. A palavra de Deus, ela faz isso. A palavra de Deus, ela vai entrando no nosso ser e vai mudando as nossas atitudes, vai mudando o nosso comportamento. Isso é ser lavado, é lavar as vestes. É uma mudança que vai acontecendo à medida que nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai trabalhando no nosso interior. Daí você tem testemunhos como o do Evânio hoje pela manhã, não é? Eu me identifico com o Evânio, eu sei do que ele está falando. Eu acredito que o Senhor está fazendo algum avanço em mim, mas eu sei do que ele está falando, esse mau humor que ele fala aí, não é? Mas a palavra do Senhor vai entrando e vai trabalhando e vai limpando. Isso é lavar as vestes. E daí fala sobre se banhar com água para ser limpo. Ao 7º dia era para rapar o cabelo, a cabeça, a barba, a sobrancelha. O leproso tinha que rapar todo o pelo e lavar de novo. Mais uma vez, lavar as vestes. Irmãos, nós já falamos de água aqui pelo menos 3 vezes, enquanto a ave estava sendo imolada sobre águas correntes. Depois fala de lavar as vestes, banhar-se todo, e depois de 7 dias, lava de novo. Irmãos, isso representa a nossa necessidade constante da palavra de Deus. Constantemente nós precisamos ler a Bíblia. Constantemente nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E essa palavra vai nos lavando. Nós vimos também, irmãos, aqui nós estamos falando de como lidar com o pecado. Então nós temos o sangue, nós temos a palavra. E quando nós consideramos a questão da purificação da casa, o que fala lá da purificação da casa é a mesma coisa, valia para o leproso e valia para a casa. É ave, é pau de cedro, estofo, carmesim,
água corrente, vale a mesma coisa. Só que para casa, o que nós vimos? Quando identificava a lepra na parede, o que tinha que fazer? Arrancar as pedras e jogar num lugar bem longe do arraial. E daí o Senhor mandava fazer uma obra nova. E vinha, então colocava novas pedras, novo reboco. Deus quer fazer uma obra nova na nossa vida. Aquilo que foi destruído, estragado por causa do pecado. Oh, irmãos, como o pecado nos estraga. O pecado nos estraga. Os irmãos conseguem perceber isso? Ciúmes é pecado e ciúmes estraga a pessoa. Inveja é pecado e a inveja estraga o nosso ser. Mentira é pecado e a mentira estraga o nosso ser. Beber bebidas estragam o nosso corpo mesmo, é pecado. Mas o Senhor quer fazer uma obra nova. Só que tem coisa que precisa não só de sangue e de água, tem coisa que você precisa jogar fora. Então tem coisas na nossa casa, nós vimos isso, tem coisas da casa mesmo, utensílio que nós trazemos, que é uma representação do mal. Eu esqueci de separar esse versículo, o Senhor está me lembrando agora, está em Isaías. Se eu não me engano é Isaías mesmo que fala: ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Irmãos, mal é mal. Walt Disney, os desenhos da Walt Disney vive querendo transformar o mal em bem. Daí as pessoas também pegam a camisa e pegam o mal e transformam em bem. E no Facebook as pessoas vivem homenageando o mal. Como que era aquele desenho uma vez que a gente viu, André, a respeito da maconha, cannabis, como que era a frase, você lembra ou não? Mas não tinha uma frase, um dizer? Mas não tinha uma coisa do tipo, eu amo cannabis, não tinha alguma coisa desse assim? Tinha vários comentários de vários jovens, né? Então cannabis cannabis, né? Que é um nome para maconha. E daí pega uma coisa que é ruim e transforma em algo bom. Pega os demônios. Demônio é bom ou ruim? Irmãos, demônio é do império das trevas. Os demônios, como eu contei na história do Casagrande e do Peregrino, eles não são brinquedinho não, eles estão ali querendo matar as pessoas. Mas daí transforma demônio em letra de música, demônio em demoninho de bolso com desenhinho do Pokémon. Isso é chamar o mal de bem, e isso é perversão. Perversão é você pegar algo que é mal e chamar de bem. Então tem coisa que precisa jogar fora, coisas que estão na nossa casa. E sobre a lepra na veste, porque também podia ter lepra na roupa, e nós falamos do significado disso, falamos de sensualidade, falamos de dizeres na roupa, falamos de roupa para alimentar a nossa vaidade. E quando tinha lepra na roupa, o que tinha que fazer? Queimar. Então, irmãos, nessa lida com o pecado, olha, temos o sangue, olha, temos a palavra, mas quando se trata em pecado, em objetos, em coisas, tanto de roupa quanto objetos em casa, a solução é queimar, jogar fora. Uma vez nós estávamos conversando, o André estava contando a história de outro irmão, ele estava lembrando, né, o irmão dizendo que ele não conseguia orar no quarto dele. Ele conseguia orar em vários lugares, mas no quarto dele ele não conseguia orar. E daí ele lembrou de um caderno do Coríntios, acho que era isso, né? Daí ele sentiu necessidade de jogar fora aquilo. Daí você pode falar, mas ô louco, não pode ter um caderno do Coríntios? Depende.
Um dos mandamentos é: não adorarás outros ídolos. Se o Corinthians ocupa o lugar de Deus no seu coração, o Corinthians é um ídolo, e você precisa jogar fora o ídolo. E esse irmão sentiu que depois que ele fez isso, ele conseguiu orar. Então tem coisas que você precisa jogar fora, tratar. E ó Senhor Jesus, daí, irmãos, ainda no processo de purificação, algo tão maravilhoso. Já depois, aqui fala assim, ó, que o leproso, ele primeiro passava por aquele ritual com as aves. Daí ele era lavado, depois de 7 dias ele era lavado novamente, e durante esse tempo, ele não podia ainda voltar para a casa dele, durante o tempo que ele estava por aquele processo. Não vou achar aqui agora, mas ele tinha que ficar ainda fora da casa dele. Você consegue imaginar um leproso? Nós vimos isso, nós aprendemos isso. Ele era expulso da casa, expulso da sociedade, da convivência com as pessoas. Depois de ser purificado, o que ele mais queria? Voltar para casa. Mas durante esses 7 dias, ele ainda tinha que ficar ali fora. Por quê, irmãos? O irmão dá uma explicação que eu gosto. Isso era um testemunho. Todo mundo que passava por ali na frente da tenda dele, via ele ali fora da casa. Olha lá, a Dinha. Pô, mas a Dinha, ela parece que ela era leprosa. Eu vi ela chegando, eu lembro da Dinha. Dinha, puxa, eu gostava da Dinha. Mas daí ela ficou com lepra e ela foi embora. Algumas vezes que ela vinha gritando: leprosa, leprosa. Mas agora a Dinha está ali, limpa. Algo aconteceu na vida da Dinha que mudou. Irmãos, isso era para testemunho. A obra que o Senhor faz na nossa vida produz um testemunho. Se de fato você teve um encontro com o Senhor, experimentou o sangue de Jesus, isso produz na sua vida e na minha vida um testemunho. E daí no 8º dia tinha um outro ritual, e a lei mandava pegar 2 cordeiros. Era sacrificado esse cordeiro. Eu vou resumir para os irmãos, em 5 minutos eu termino, porque isso é muito rico, irmãos. Daí pegava o sangue desse cordeiro, e o sacerdote, ele pegava o sangue, e daí ele molhava. Vem cá, por favor, Alvane. Então daí ele pegava o sangue daquele cordeiro e molhava a orelha daquele homem que estava sendo purificado, o dedão molhava com sangue, e o dedão do pé direito também molhava com sangue. Então agora ele levava a marca do sangue do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos aqueles que o recebem levam a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia. Os irmãos estão lembrados de quando o povo saiu do Egito e foi mandado passar sangue nos umbrais das portas. Mas agora aqui o sangue não está só na casa. É importante ter o sangue na nossa casa, mas aqui o sangue não está só na casa, o sangue está na pessoa. E onde ele vai, ele leva essa marca do sangue do Cordeiro. E agora o que ele pode fazer, irmãos? Entrar na casa. Aleluia. Voltar na casa. O homem perdeu o acesso a Deus, mas a morte de Jesus, o sangue de Jesus é para nossa reconciliação com Deus. É para nós podermos entrar na nossa casa celestial. Amém. Obrigado, irmão. E não era só o sangue. 1 minuto eu falo desse outro item. E só deixa eu falar uma coisa que é preciosa. É isso aqui, ó. Porque também diz assim a respeito disso daí: mas e se for pobre? E se ele não tiver condição de trazer 2 cordeiros, trazer tudo que pedia? Não tem problema, era providenciado para ele. Irmãos, isso representa a graça.
Num certo sentido, nós também não tínhamos recursos para sermos salvos, mas Deus proveu para nós. É como Isaac gritando para o pai dele, Abraão: pai, está aqui a lenha, está aqui tudo que precisa, mas cadê o cordeiro? Abraão respondeu para Isaac: Deus proverá. Irmãos, isso não é algo maravilhoso? Deus proveu o Cordeiro de Deus para nós, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Isso é a graça dele. Nós não tínhamos recursos, ele proveu para nós. E também, além do Cordeiro, fala do azeite. Se o Senhor permitir, a gente vê depois com mais calma só esses 2 pontos. Porque além de passar o sangue no corpo, também levava azeite. Levava meio litro de azeite, o sacerdote pegava o azeite, passava na cabeça, passava no corpo, depois derramava o azeite. O azeite na Bíblia representa o Espírito. E tinha azeite em abundância. O Espírito do Senhor é dado a todo aquele que crê. Espírito sem medida. Louvado seja o Senhor. Você está feliz por isso, irmãos? Isso não dá vontade de exultar? Porque antes a minha situação era miserável, mas agora eu posso entrar novamente na casa. Louvado seja o Senhor.